é realmente um tema muito importante. Ele é bastante importante. E eu estou contente que nós vamos falar disso sobre hoje. Legal. E a gente vai conversar então aqui com a Vera Mercado. Vera, por que vocês tiveram a ideia de fazer essa campanha? Chama-se Campanha Bem Me Quer. Como é que foi a iniciativa? Prazer em recebê-la aqui. Prazer todo meu. Boa tarde a todos. Bom, a ideia da campanha não foi minha. Ela já existe, que é uma campanha nacional. Não foi possível fazer na data, né, no dia 18 de maio. E como isso faz parte do calendário da Drades, eu pensei assim, bom, fazer uma campanha num único dia não é legal. Por que não pensar numa campanha ao longo do ano, né? Então, nós tivemos essa iniciativa, nós planejamos já faz algum tempo, e pensando no título, Bem Me Quer. Tem aquela margaridinha? Bem Me Quer, Bem Me Quer, Mal Me Quer, Bem Me Quer. Não, a gente quer Bem Me Quer. Né? Porque toda criança, todo jovem que sofre abuso, uma violência sexual, é muito traumatizante, é traumático. Né? É uma criança que se sente péssima, ela se sente culpada. Então, nada de mal me quer, sim, bem me quer. Legal, e essa campanha vai prosseguir, e hoje o Zé Fernando até falou, de manhã ele estava fazendo sua caminhada e já viu a movimentação do Largo dos Mendes. A concentração foi no Largo dos Mendes, vamos colocar a Cláudia aqui na nossa roda também, foi no Largo dos Mendes a concentração. Cláudia, boa tarde. Na verdade, boa noite, né? Boa tarde. A internet vale tudo, vale bom dia, tudo, né? boa de repente, madrugada. aí tem um pessoal que vai ver esse áudio, esse vídeo em outro momento. E a concentração aconteceu, sim, no início da manhã, mas ela tem sido pensada desde abril, né? E, na verdade, foi uma concentração que ela explodiu hoje pela manhã, mas o CREAS, né, a equipe, já estava nesse movimento há pelo menos um mês e alguns dias, tentando entender como é que isso se daria. Né? O objetivo era, sim, atingir uma grande população, pessoas que se interessam pela causa, mas a gente, na verdade, não imaginava que teria a repercussão que teve. Né? Quando nós vimos que chegaram às escolas, os CRAS, os idosos, né, que a gente procurou atender no olhar mais geral, não só a criança e adolescente, mas a participação e responsabilização de todos, nós ficamos assim lisonjeadas, né, Vera? Olha, que legal. Foi uma emoção no sentido positivo, de perceber que é uma campanha que vai realmente se estender, que não ficou só no desejo, né? Que ela vai dar continuidade, porque nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas que nós não convidamos formalmente, mas que quando passou pela praça, ela aderiu. Olha. E na finalização, ela parou para conversar e perguntar onde, por quê, como, porque se interessou. Então, assim, a gente percebe que vai ficar um marco. Né? Existe o dia 18 de maio e o dia 12 de junho, que seria Dia dos Namorados, mas que para o CREAS vai ficar como a primeira campanha que o CREAS conseguiu realizar com uma expansão, né? Que atingiu realmente a população aí de São Roque, às vezes até pessoas que vêm de fora, e percebeu que é importante levar para o município deles. Que legal. Vamos fazer o seguinte, para quem estava hoje pela cidade, falou, eu acho que eu vi realmente aí um pessoal na rua, não sei se era uma manifestação, que hoje está em moda, né? Manifestação, eu acho que era uma manifestação, o que é? Não, era uma campanha de conscientização, e eu quero agradecer aqui a vocês que vocês mandaram várias fotos. Lucas, coloque algumas fotos, por favor, depois a gente vai colocar o vídeo também, para as pessoas terem ideia de como foi a movimentação hoje que nós tivemos aqui em São Roque. Isso que vocês falaram, eu também vendo as fotos, eu fiquei surpreso, né, positivamente, né, porque a gente teve aí uma boa participação popular. A gente já vai providenciar aqui as imagens. Agora, só para a gente entender direitinho, vocês trabalham na Prefeitura de São Roque. Como é que tá? Vocês têm lá o Departamento de Bem-Estar, que é a Márcia Nunes, que é a diretora.
E aí o CREAS faz parte do Departamento de Bem-Estar. Como que é essa divisão aí, esse organograma aí? Como que é? Então tem o Departamento de Bem-Estar e vocês fazem parte. Na verdade é assim, o Departamento de Bem-Estar Social é o órgão gestor, né, das políticas públicas. E aí ramifica os chamados equipamentos, que são os CRAS, né? Proteção Social Básica, vamos falar que aqui hoje do nós CRAS. Temos aí. Então vamos lá, o CRAS é Centro de Referência, né? Isso, da Assistência Social. Da Assistência Social, que a gente tem uma em Mailasque. Mailasque, São João Novo e Paisagem Colonial. Paisagem Colonial. Isso, eles atendem os territórios, né? E o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende o município. Então, em São Roque, nós temos somente uma unidade, mas atende o município de São Roque todo. E eu não sabia onde era, é ali na Avenida Antonino Dias Bastos, na antiga OAB. Isso mesmo. E em São Roque tem o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, que também realiza um trabalho de proteção social básico. Que é ali, né? Na Padre Anchieta, né? Isso mesmo. E lá o pessoal do CCI também vem gente, né? De outros bairros, né? Por exemplo, a mãe do vereador Rafael Marreiro, ela está sempre participando, vem lá de São João Novo, tem um pessoal bem ativo. Então, basicamente, Departamento de Bem-Estar, e depois tem o CREAS, tem o CRAS, CCI, tem mais algum? Você lembra? Não, de equipamentos são esses. São os três, São né? 3 CRAS, um CREAS e um CCI. Legal. Zé Fernando, tem uma colocação já. Vamos mostrar as fotos? Vamos lá, para a gente ver como é que foi hoje. Olha lá, isso daí foi lá na praça, não foi só no Largo dos Mendes, ó. Na Praça da Matriz, está ali. Você estava fazendo um discurso ali. Ô, Wander, só para fazer uma lembrança... Em São Roque, nós temos também o CRAS, a gente chama de CRAS Volante. Ele atende o bairro do Carmo e mais 2 bairros próximos ao bairro do Carmo. Então, é uma equipe que sai do órgão gestor, né? Ela fica alocada no órgão gestor, mas ela se movimenta até o bairro do Carmo para fazer os atendimentos de proteção social básica, como se fosse um CRAS. Uma unidade volante, itinerante. Isso, para atender a demanda que não consegue chegar até... o órgão gestor, né? Porque não tem um CRAS lá e nem um CRAS central. Então, é essa equipe que atende. Que legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vou mostrar algumas fotos ali na Praça da Matriz. A gente começou com a Vera Mercado. O que você estava falando ali, Vera, para o povo naquele momento ali? Bom dia, estamos aqui. Como é que foi ali? Bom, eu estava dando as boas-vindas, agradecendo a participação das escolas e dos convidados, dos que estavam chegando. E eu estava falando justamente isso, que dia 18 de maio, né, já passou, não é uma data para se comemorar. A gente não pode comemorar abuso sexual infantil, abuso sexual de jovens, exploração sexual. Não, é uma data para refletir. E isso tem que se estender ao longo dos dias, das semanas. Enfim, é um leão que devemos matar a cada dia. A gente tem que vencer. Porque o tabu, o preconceito é muito grande dentro das famílias, na escola, nos meios profissionais, enfim, era isso que eu estava dizendo. E ali tinha um cartaz ali, CRES, né, que é campanha BM Quer, Salve uma Infância. E tinha um pessoal com instrumento musical ali também. Sim, é o grupo Laços de Amizade. Laços de Amizade. Lá, o grupo de idosos lá do CRAS Mailasque, que com o mestre Capoeira Cabelo, que participaram dessa atividade, né? Eles são bastante participativos, parceiros. Aí já é no Largo dos Mendes. Isso. E eles participam bastante, estava falando lá, o pessoal do CRAS, né? Cantando as musiquinhas, né? As canções de ninar, né? E a ideia foi que subíssemos cantando Nana Nenê no ritmo fúnebre, né? Porque eu estava pensando, o que a gente vai fazer? Não fazendo algazarras, mas cantando essas músicas de ninar, que se você for parar para pensar, Nana Nenê, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe no cafezal. Com quem que ficou essa criança? Eu tenho 57 anos, só foi me dar conta agora. Com quem ficou essa criança? Se a mamãe... E o pai estava lá trabalhando, a mamãe também.
Ela ficou com o bicho papão. Com o bicho. E tem aquele... Entendeu? Boi da cara preta. Exatamente. Aliás, eu já vi até uma reportagem na Veja uma vez falando que alguns colégios de São Paulo tinham feito uma nova letra para colocar... até um bom tempo ali essa matéria, uns 10 anos, trocando, que nem a música a gente atirei o pau no gato, né? Então, hoje você tem que... Estão trabalhando para evitar o maus trato aos animais, né? E, de repente, a gente tem uma música que fala, tirei o pau no gato. Aliás, para falar em pau no gato, diz que eu tenho um gato miando. O que é aí? Tem algum celular. Acho que é um gatinho. Quem é? A hora que eu falei no gato, entrou um miado aqui. Você viu? Eu falei, caramba, hein? Quem que tem um celular que tem um gatinho? É você? Pode falar perto. Não, mas ninguém é famoso esse celular, esse toque do celular. Olha, se não tivesse lá na sua bolsa de mulher, eu ia pedir pra pegar o celular ali, porque comecei a falar do gato, atirei o pau no gato, eu falei... Achei que era a minha cadeira, né? Parece até que é uma brincadeira nossa, mas não é, não. O seu celular é um gatinho. O toque é um miado. É um miado. Olha lá, tem uma mulher. A infância passa, as marcas ficam. Então, ouça seu filho e acredite. Denuncie. Tem lá um telefone. Esse telefone... é a lei 13.000. É 13.434? Não tem número de mãe. 4341. A lei 43... 13.4341. Tá, e deixa eu perguntar, esse cartaz tem um detalhe importante. Acredite no que o seu filho está falando. Porque tem pai que o filho chega, pai, eu sofri um abuso, fizeram... E o pai fala, você é bobo, não acredita, tem isso. Infelizmente a gente tem isso, Vera, assim, do pai não acreditar no que o filho está falando. Tem sim. Muitas vezes a criança pede socorro do jeitinho dela. Ela não chega a falar para o pai. Às vezes ela nem sabe do que ela... Exatamente. É isso que a gente está querendo chamar a atenção. Muitas vezes a criança ela chega no pai, na mãe, por gestos, pelo comportamento que aparece na escola, que aparece em casa. Né? Não falando, mãe, eu fui abusada, porque às vezes ela não sabe o que é isso. Mas por meio de comportamentos, ela está pedindo socorro. Só que a mãe e o pai não têm a sensibilidade. Não é culpa, talvez por falta de esclarecimento mesmo. O professor, talvez ele também não tenha essa percepção, por falta de esclarecimento. E uma das propostas da campanha Bem Me Quer é, ao longo desse ano, levarmos essa campanha nas escolas. Nós já tivemos até convite lá da MF Tibério, pelo Laudenir, de fazermos um HTPC com os professores. Né? E a gente montando os estandes, que nós montaremos essa semana na praça, levarmos para a escola. Porque uma vez trabalhado isso com os professores e depois planejado, levado com os pais e para as crianças... já é um grande passo. Uhum. Né? Eu acredito que a gente vai conquistar muita coisa. Porque o professor ali ele vai perceber uma mudança de hábito, né? da criança, de postura. Zé, deixa eu só ver as fotos, eu vou passar para vocês. Zé, só para a gente ver aqui, ó, Largo dos Mendes. Tranquilo. Tinha uma turma legal ali no Largo dos Mendes. Que mais a gente teve lá? Esse daí é a escola Roque Verani. Roque Verani ali da Vila Guiar. Essa criançada participativa. Muito legal. Animada. Hoje não teve prova, então. Foram tudo lá. Já estão treinando para a Copa do Mundo, né? Mas sabe o que é interessante? É legal, a criançada gosta disso, se você marca, me permite fazer essa fala, é interessante que às vezes a gente subestima a criança, né? Acha que ela não conhece do que se trata esse assunto. Como a Vera mesmo falou, do jeito dela, quando você pergunta, ela traz a informação. É interessante que quando a gente pergunta... A Vera perguntou no dia de hoje, mas nós tivemos a oportunidade de estarmos na escolinha Alabama com 2 salas de 5ª série. Que ela é em Mailasque, né? Que é em Mailasque. Então, assim, quando nós entramos e a Vera fez essa pergunta, né, se alguém conhecia, sabia alguma coisa sobre esse assunto, nós tivemos respostas que, por mais que a gente não queira acreditar, a criança traz. E a gente tem 2 sentimentos. Será que ela sabe realmente porque ela ouviu falar? Ou porque ela passa por uma situação dessa e teve a oportunidade de expressar? Né? Então, assim, a gente fica com 2 sentimentos. Você fala, será que é conhecimento ou é experiência própria? Né? Então, são 2 sentimentos que eles se chocam, né?
E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acessar esse tema exatamente por isso, porque às vezes passou por essa situação e procura anular, apagar da memória, ou então tem dificuldade de expressar porque não conhece um tema como esse, porque existe o tabu ainda, né? Não, olha, vamos deixar quieto, que é mais fácil. Mas a criança, ela traz essa necessidade quando ela expressa numa pergunta tão básica. Ela faz a leitura e aí a gente consegue desenrolar um trabalho muito legal. Então, essas crianças são muito, muito inteligentes. Eu vou passar para você a palavra, porque para levar o cartaz bonitinho do jeito que está ali, elas receberam uma informação em sala de aula, foram pesquisar. Isso é muito interessante. Zé, você que tem toda essa experiência com criança também, com o professor de educação física, tal, a participação do professor é fundamental e fica aberto aí. Fundamental, e em muitos casos são eles que percebem o que está acontecendo, que muitas vezes o problema é em casa. E isso é muito grave, até mais grave do que fora. E muitas vezes quem percebe é o professor, é o diretor, é a diretora, que eles chamam lá, vão conversar com a criança, e a criança acaba falando, e infelizmente aí as denúncias são muito mais complicadas, mas o professor ele é fundamental nisso, como, vamos dizer que é verdade, em tudo hoje, já que praticamente a educação foi relegada ao professor, né? Ou ele faz ou ele não faz, né? Então, nessa parte é uma coisa assim, muito importante, e os professores, eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem que eles estão atentos e que eles procuram ajudar o jovem, e às vezes tem que ser com os pais e às vezes tem que ser com o juiz, com os órgãos competentes da criança, conselho tutelar. Então, isso, minha esposa é vice-diretora de uma escola e ali da Vila Nova. Isso, ali da Vila Nova, e bastante caso. Ela vem sempre muito aborrecida, e isso, inclusive, desgasta a pessoa, porque é muito triste. Uhum. A Fabiola Brandão Averoldi, boa tarde, Wander, abraço às queridas Cláudia e Vera. Conhece a Fabiola Brandão Averoldi? E ela falou parabéns pelo evento, é importante. Ela tem um monte de gato, ela falou, deve ser o gato aqui de casa que estava miando. O Zé Paulo Rabiquini está assistindo a gente, parabéns pelo programa. O Roque Pires e também a Nilza está assistindo, parabéns. Obrigado, pessoal que está participando. A Nilza foi uma das colaboradoras, nossa funcionária. Ela é funcionária do CREAS. A Nilza é uma peça-chave nossa. Que legal, você vê como que vai interagindo, o pessoal participando. Bom, as fotos acabaram. Não, tem mais uma foto? Vou mostrar mais uma foto, eu tenho um vídeo também, né? Para você sentir como é que foi essa participação dessa campanha. Olha lá, CCI, Centro de Convivência do Idoso, marcando presença. Ficou legal essa foto ali, né? A foto deixa o lugar mais bonito, né? E aí, temos um vídeo? Vamos lá, o Lucas vai colocar aqui, a gente tem 3 vídeos, né? São vídeos curtinhos que dá para a gente ter uma ideia de como foi essa campanha, esse trabalho realizado aqui em São Roque. Vamos lá, a gente vai acompanhar esse vídeo, enquanto a gente vai bater um papo aqui com a Vera, né? E falando a respeito desse trabalho, né? Olha, o que vocês sentiram hoje, isso garante que a gente vai ter no próximo ano, né? Vera, Cláudia, é certeza que vai ter no ano que vem de novo esse tipo de evento, né? Hoje? Com certeza, isso é um compromisso assumido por nós, do CREAS, porque é o nosso trabalho, na verdade, né? É um trabalho, é um dever, não só como profissionais do Departamento de Bem-Estar Social, mas como cidadão. Olha que legal, lá tem imagem. Eu quero agradecer ao Rodrigo Prestes, da assessoria de imprensa. Dá para ouvir eles cantando? Vamos ver, dá para ouvir, Lucas? Olha lá. Eu ia comer. Como você falou, no ritmo fúnebre, né? Pode falar, fique à vontade. Olha, o pessoal estava firme ali do CC do Jumbo ali, hein? Sabe o que foi interessante? Que antes de nós sairmos do Largo dos Mendes, nós fizemos um ensaio, uma prévia. E foi difícil a criança entender o porquê que era fúnebre, porque eles estão acostumados a ouvir essa cantiga de forma alegre, né? Então, assim, a Vera foi explanando com eles, olha, gente, tem que ser mais devagar, é fúnebre, estão matando a infância, né? O objetivo é demonstrar isso. E aí vocês saíram ali da praça e estão no Henrique de Lapa, né? Isso. Mas teve um momento
Vocês desceram a doutora Estevô, é verdade. Subimos, fomos para a matriz. Subiu a Estevô, opa, tô tomando um baile aqui das coisas aqui. Nós tivemos alguns momentos Tem outros vídeos ali a cantiga deu uma alegrada para confirmar que é possível. Né? É possível sair da dificuldade, da exploração, do abuso e cantar uma música mais alegre. Olha, bastante gente chegando, hein, Zé Fernando? Não, bastante. Foi importante a participação popular, né? Bacana, eu acho muito legal isso. Olha, a estimativa, pelo que nos foi passado, ali presentes, confirmado, estava dando uma média de 350 pessoas, né? Fora as pessoas que estavam passando por ali. Como foi o meu caso, eu estava caminhando e vi, fiquei prestando atenção. Temos esse vídeo também aí, ó. Que legal a participação da criançada nessa campanha Bem Me Quer, uma caminhada de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha lá, estão cantando. Legal, deu para ter um... Legal. Lucas, se quiser, dá para deixar essa imagem de fundo aqui pra gente? Não, vamos deixar aqui a criançada passando aqui atrás da gente. Pô, legal, Vera, parabéns, hein? Obrigada, mas eu quero parabéns a toda a equipe lá, né? Tem uma equipe grande lá, né? Tem uma equipe grande, bastante envolvida, participativa. Mas eu quero fazer uma observação. Hoje, 2018, século XXI, a gente ainda continua cantando essas cantigas de ninar. Uhum. E eu confesso, eu nunca tinha percebido, me dado conta do quão... isso é assustador. E a gente vem cantando essas cantigas, a vovó cantava, a mamãe, e boi, boi, da cara preta. Aí eu fiquei pensando, será que isso já não era o abusador, o bicho-papão? Que, de alguma forma, você sabe que as lendas, né, as lendas urbanas, esses contos... como fala? Folclore. Folclore. Acabam virando uma realidade nas músicas. Eu falei assim, é que nem a historinha da Bela Adormecida, da Alice. Eu, quando soube da realidade disso, da verdade, eu não gosto mais de assistir Alice. Acabaram com a minha inocência, né? Eu brinco ainda com a minha colega Daniele Rufino, né? Eu falei assim, você acabou com a minha ilusão. Mas são histórias feias por trás disso que acabam virando contos de fada. E abuso sexual, exploração sexual. Exploração do trabalho infantil. Também. Contra crianças e jovens, esse tipo de música, esse conto de fada é absurdo. Isso não pode virar um crime desse hediondo, virar conto de fadas. E eu só me dei conta agora. Uhum. Né? Alguns contos de fada realmente... Você pode pegar lá o do coelho, lá como é... Alice. Alice. Exatamente. Existe uma história, inclusive é muito simbólico o negócio ali. O próprio filme, a gente percebe um pouco mais. Mas não é o caso do Boi da Cara Preta, que Dorival Caymmi fez para a filha, e se você pegar a letra toda, ela tem muito carinho, muito amor. E era uma outra época, né? Vamos dizer. Era uma época diferente. Mas agora... Voltando um pouco, né? Vocês estão fazendo esse trabalho de conscientização. Então, agora vamos dizer assim, eu me conscientizei. Agora eu sei como eu denuncio, como eu faço, como eu entro em contato com vocês, qual vai ser a atitude de vocês. Isso também é uma conscientização, acredito eu. Então, acho que nós estamos abertos aqui, né, Wander? Como que funciona, como por que exemplo, funciona? A criança está sendo vítima, ou alguém que sabe de um parente, de um vizinho e tal... O que essa pessoa deve fazer? Entre em contato com vocês, entre em contato com a polícia. Qual é o caminho? Qual é o pontapé inicial? Olha, na verdade, a pessoa ela tem um leque de opção. Né? Se ela não quiser ser identificada, ela pode ligar no Disque 100. O Disque 100, isso. É anônimo. E essa ligação, essa denúncia vai cair para o Conselho Tutelar. Né? Quem vai averiguar, quem vai fazer a visita, quem vai dar o pontapé inicial é o Conselho Tutelar. Também pode procurar diretamente o Conselho Tutelar para fazer essa denúncia e iniciar esse acompanhamento. O Conselho Tutelar vai, ao identificar essa demanda, né, ele vai enviar o boletim de ocorrência que a família ou a pessoa que está denunciando vai realizar
e encaminha para o CREAS. Né? A partir disso, desse boletim de ocorrência, o CREAS inicia um acompanhamento com a família. Né? Dentro do CREAS, nós temos assistentes sociais e psicólogas, e especificamente para atender a questão da violência sexual, nós temos uma dupla psicossocial, né? A Kátia e a Nájila. Porém, nós entendemos que a equipe como um todo faz a leitura do que é essa violência. Porque, muitas vezes, a violência sexual ela vem acompanhada de negligência, né? Que é um outro serviço que a gente também atende. E, quando vem acompanhada pela negligência, existe um olhar diferenciado no sentido de compreensão da família, de entender que os cuidados precisam ser redobrados. Quando ela vem primeiro a negligência e se descobre a violência sexual, também tem uma outra ênfase, porque nem sempre, quando a família está em negligência, ela entende. Né? Ela entende que não é uma violência, é uma cultura, ou ela mesmo nega o que está acontecendo. E quando ela vem diretamente de violência sexual, a família vem para o acompanhamento de uma forma mais pedindo socorro. Ela entende que aconteceu. Né? Então, existe vários olhares aí para esse acompanhamento acontecer. Porém, a assistente social e a psicóloga que atende os dois serviços, independente da ordem deles, né? A gente vê casos, né? Olha, tem caso no Nordeste, tem caso em tal região, tem caso em São Paulo. Aí a gente fala, mas São Roque, a cidade do interior, também tem. Tem gente que fala assim, não, mas isso é coisa que exploração sexual, isso é no Rio de Janeiro, é no Nordeste, na praia. Não. Aqui perto da gente, muito mais próximo que a gente imagina, tem isso. Né? E às vezes a gente não quer, parece que não quer acreditar que tem isso perto da gente, né? Cláudia ou Valéria? Valéria não, Vera. Acrescentei. Então, mas isso a gente acha que o problema está distante, mas está muito próximo, né? Está próximo. E, assim, até pensando na quantidade dos casos, hoje, para você ter uma noção, né, nós temos em acompanhamento, no mês de maio, né, que nós fechamos o mês de maio, com 22 casos em acompanhamento. Somente de violência sexual. 22 casos em São Roque? Que chegaram para o CREAS. É um número alto, né? Mas existem os casos que não chegam para o CREAS, que não chegam a fazer o boletim de ocorrência e que, às vezes, não chegam a ser percebido pela família, pela comunidade, pelo espaço que ele se encontra. Né? Então, assim, nós fechamos o mês de maio com 22 casos em acompanhamento de violência sexual. É grande? É. Mas, se fosse levar na íntegra dos acontecimentos, provavelmente o número seria maior. Pode falar. Para você ter ideia, em termos de território nacional, o Disque 100, entre 2012 e 2016, ele fez uma apuração de 175 mil casos de abuso contra crianças e jovens, e exploração sexual. E a maioria são do sexo feminino, as vítimas são do sexo feminino. E de todas as denúncias de abuso sexual da totalidade, 70% é contra as crianças. As vítimas são as crianças e adolescentes. Então, é um número muito grande. Isso que apareceu em território nacional, mas e o que está escondido? O que não aparece talvez nos dados? Seja até mais. Né? Não sei se é o caso de São Roque, mas em termos nacionais, mais não é denúncia. Um número maior de não denúncia do que daqueles que foram denunciados. Quanto? 175? 5 mil. É muita coisa, gente. Veja a quantidade que não se denunciou. É bastante grave. Isso até 2016. A gente não tem essa contagem. Quer dizer, eu não até agora, não consegui, atualizada. Não tenho ela atualizada, né? Poxa, então é muito sério. Agora, muito sério. A gente vê muitos casos da mulher que sofre uma agressão, ela vai lá, faz um boletim de ocorrência. Um tempinho depois, ela volta, fala, quero retirar a queixa porque eu dependo do meu marido, eu não tenho onde ficar, eu tenho filho para cuidar. E agora, com relação às crianças, olha,
tem uma denúncia, uma queixa por parte da mãe. Muitas vezes ela vai lá e retira essa queixa por esse mesmo problema, fala, pô, como é que eu vou viver? Como é que vai ficar isso? Tem isso também, retirada de queixa depois do início de um processo, ou começou, não dá para parar depois? Olha, do meu conhecimento, a maioria retira a queixa. Mas me parece que agora tem uma lei que quando você faz o boletim de ocorrência, eu não tenho certeza, ele não é retirado mais. Mas o que acontece? Quando a mulher ela retira essa queixa, é isso que você falou. Ela se vê numa situação de dependência, né? Porque ela não tem uma formação profissional, ela depende do alimento, né? Então, ela se submete e algumas um dia chegam a dar o seu grito de independência. Mas assim, pela dependência mesmo. A gente percebe também que existe uma dependência emocional, né? Às vezes, essa mulher, ela trabalha, ela tem uma renda, talvez não seja alta, mas a dependência emocional, ela também garante a permanência, né, a continuidade da violência, porque ela transmite para o seu inconsciente que aquilo é um cuidado, né? Às vezes a gente vê a repetição da família, né? A avó apanhava, a mãe apanhava, ela entende como cuidado, porque a mãe permanece na relação, mantém relações, né? Afetivas, inclusive, a permanência das crianças no mesmo espaço. Então, a criança ela passa a ter uma visão, um sentimento de que ele bate, mas ele cuida, né? Ao mesmo tempo que vem o tapa, vem o carinho. Então, é uma relação de dependência emocional mesmo, né? De compreensão de algo que foge do nosso entendimento, né? Porque o indivíduo ele traz com ele coisas que o outro não consegue sentir. Até culturalmente se falou, né? Uma coisa que já ia passando e até romper esse ciclo de violência, existe um cuidado muito grande quando chega para o equipamento atender, acompanhar essa família. Mas e aqueles que não chegam? Né? Foi aquilo que a gente acabou de falar. Às vezes chega para o equipamento essa família, esse caso, para atender, e existe um compromisso. Aqueles que não chegam, como, quando, quem vai cuidar? Né? Aí existe uma repetição dessa dependência de uma forma geral. Estamos falando aqui desse combate ao abuso e exploração sexual da criança e adolescente. Por exemplo, aí a criança está ali em São Roque e a família resolve até mudar. Não, vamos mudar, buscar outro local. Essa criança é transferida para um serviço semelhante em outra cidade ou pessoas que vêm de outra cidade aí passam a fazer esse trabalho aqui? Tem isso, esse intercâmbio? Sim, existe sim. Se essa família ela já é atendida no município, seja ele vizinho ou não, o centro de referência que acompanha essa família passa a ter conhecimento dessa mudança e transmite todo o processo para o equipamento que vai passar a atender. Então, ela informa que a família chegou no município de São Roque, no bairro X, no endereço tal, e o equipamento passa a ter... Que às vezes a família não informa, né? Então, quando às vezes a família não informa... não sabe para onde foi também, né? Sim, quando a família não informa e o caso se repete, provavelmente vai chegar no equipamento... sendo um caso novo, né? Mas com um histórico já em outro município. E aí a equipe toma ciência disso a partir do acompanhamento dessa família, né? O Ednelson Rodrigues, o Bidi, está acompanhando a gente lá em Campinas. A Ivone Rodrigues Anselmo está sempre ligada com a gente aqui. Tem alguma pergunta? Zé Fernando, eu vou engatilhar mais uma aqui. Não, Vamos lá. Não é bem uma pergunta, é uma preocupação. Será que esse processo, e isso de você entrar com o pedido, você não puder retirar, isso também não vai diminuir os casos que vão chegar à justiça? Essa preocupação, vocês não têm essa preocupação? Então, tá? Tem feito isso. Eu não sou expert no negócio, mas sou bastante preocupado com isso, porque eu vejo que realmente é bastante grave por questões até profissionais, né?
Fala, vou iniciar um processo e não vou conseguir a partir de parar. agora não vai falando, não vou Então, nem iniciar. essa informação nós tivemos lá pela assistente social Raquel do Fórum, que os BOs, eu não tenho certeza, tá? Que você dá entrada, ele não pode ser retirado mais. Porque é assim, você faz o BO, ele fica lá. Para dar continuidade, você tem que representá-lo. Certo. Né? Mas eu vou ser sincera, é assim, quando a mulher ela vai fazer o BO, ela vai naquela ânsia, na raiva, a mãe orientou, a amiga, tal, depois passa um dia, 2, aquilo esfria, ela se arrepende. Eu acho que se isso for verídico, eu concordo. Porque já tem o CREAS, tem todo um serviço de lei que ampara essa mulher. Se continuar nessa, um passo para frente e 2 para trás, a violência não vai parar. Tem que ter, porque só dói como diz assim, quando a lei, só dói para a pessoa quando a lei funcionar mesmo. Exatamente. Entendeu? Porque uma isso questão é uma de covardia, educação, um ato né? de covardia e cultural. Exatamente, cultural, educação, e nós vamos dizer assim, resolver o problema daqui para frente. Agora, o que está para trás tem que ser um pouquinho duro, senão nós vamos ficar, vamos acabar com uma geração. Você tem que ser meio duro, infelizmente. Às vezes, como aquela pessoa crescer, é complicado. Tem que ser, às vezes, meio duro. Às vezes é melhor a gente chegar com a comida e depois ensinar a pescar, né? Exatamente. Então, esse é o momento de ser um pouquinho duro, inflexível, né? Porque nós vamos educar daqui para frente. Quem sabe daqui 50 anos eles vão falar aqueles loucos lá, vão assistir. Tomara. Agora nós não temos mais isso. Mas não é o caso do momento. É o que sempre fala o Pelé, né? E quando ele fez o 1000º gol, 19 de novembro de 69, eu falei, cuidem das criancinhas. E a gente está até Diziam hoje... que ele era demagogo. Se tivessem cuidado daquelas crianças 50 anos, né? Talvez a gente já tivesse, né, um estaria bem melhor. Agora, por exemplo, vocês têm como dar um lar para essa pessoa? Por exemplo, se a criança está sendo agredida, está sofrendo um abuso, uma exploração sexual, ela tem onde ficar fora da casa? A prefeitura, o Estado oferece um espaço assim? A criança, quando ela é retirada da família, ela vai para a casa de acolhida. Ela tem uma casa de acolhida. Como a casa da dona Celina, né? Há um tempo aí, já nesse trabalho. E aí passa a ter um acompanhamento do fórum. Né? Mas aí tem um cuidado, às vezes, de ficar até num local que não seja conhecido, né? Para evitar. Não tem isso? Na verdade, da criança, não. Da criança, não. A criança, ela tem essa proteção, mas é uma casa de acolhida. A mulher, quando tem a questão da violência doméstica e tem a proteção, né, do judiciário, o município de São Roque tem um convênio com o Sim Mulher de Sorocaba. E aí, sim, ela passa a ficar num espaço reservado, onde ela tem todo um cuidado, né, para que, quando retornar à vida em sociedade, porque ela fica um tempo ali, meio que isolada, mas com cuidados de profissionais, ela possa retornar com objetivos específicos da vida dela, né, com garantias de direito. E essas famílias das crianças que ficam acolhidas, elas passam por acompanhamento com as assistentes sociais e as psicólogas também. Agora, esse abuso, essa exploração sexual, esse abuso sexual, aqui em São Roque a gente tem mais o caso do abuso por parte até mesmo do pai, ou a gente tem, vamos dizer ali, a prostituição, alguém oferecendo a criança para uma pessoa. É mais um abuso doméstico, ou a gente chega a ter essa prostituição, uma coisa terrível de ter a criança ali à disposição para outras pessoas? Olha, o que é do nosso conhecimento enquanto CREAS, o abuso, na maioria das vezes dos casos em atendimento, é intrafamiliar, não necessariamente do pai. Que a gente vê muito em beira de estrada, em cidades turísticas, né? Isso não é, no nosso conhecimento, não chega a essa questão da prostituição, dessa oferta. Se existe, não chegou para a gente ainda, né? Mas as violências que nós recebemos é intrafamiliar, mas não necessariamente do pai, mas de pessoas próximas ou até membro da família, na maioria das vezes. E vendo, são violências, até chato de falar isso,
Eu trabalhei um tempo na Casa da Criança, que era o que fazia. E nós tivemos casos assim de ponta de cigarro, lâmpada, encostar lâmpada. Queimar a criança. Um chute na perna de um dos meninos lá, quebrou o fêmur do menino. Quer dizer, a violência, e o juiz retira. E levava... Não é uma exploração sexual, mas uma agressão física. É uma agressão, quer dizer, não é só a exploração sexual. E como ela falou, não é só do pai, às vezes entra outras coisas também. E era bastante complicado. Inclusive, outra coisa que acontecia, às vezes, droga com os filhos. Quer dizer, os pais se drogavam, e não na frente, junto, às vezes até forçava as crianças. Compartilha com as crianças. É bastante difícil, inclusive, trabalhar nesses locais, sabe? É um pouquinho, o trabalho delas tem que ser de uma valorização muito grande, sabe? São pessoas que realmente estão pondo a mão na massa e não soltando pombinho e dizendo que, olha, o mundo daqui para frente vai ser uma maravilha. Não é bem assim, não. Né? Só uma coisa, eu vou recebendo as notícias do UOL, e o UOL está encaminhando a notícia mais lida do dia aqui, ó, tem a ver com o assunto. Homem é preso por abusar sexualmente de mulher em vagão do metrô de São Paulo. O homem de 32 anos foi preso após abusar uma mulher de 29 anos na manhã desta segunda-feira. Segundo a polícia, a vítima afirmou que o homem havia mostrado o seu órgão genital, tentando encostar nela dentro do vagão. E após reagir, ele fugiu correndo. E a polícia conseguiu localizar esse homem lá no viaduto 25 de março. Você vê a gravidade, né? O abuso sexual dentro de um transporte público, que a gente teve até uma onda disso, né? Olha, eu vou falar para você, um cara desse ele tem que ser tratado, porque não é possível, né? Então é exibicionismo puro. Não deixa ele ser agressão só para quem está sofrendo. Eu já presenciei uma ação dessa no metrô, lotado, e é vergonhoso, sabe? Uma pessoa dessa é doente, ela precisa de tratamento. Sim, precisa de tratamento, né? Mas tem que ser duro, tem que pegar para tratar. Não pode então, amanhã depois tirar da uma... Não, tratamento mesmo, esse negócio de tratar. A dureza não é só a cadeia ou qualquer outra coisa. Não digo, tem que tratar, sabe, assim, tem que tratar mesmo. Mesmo, e exatamente. sem mimimi. Não, um cara desse precisa de tratamento. Entendeu? Vá a pé. Mesmo assim, é perigoso ainda encontrar com alguém no caminho e querer fazer alguma maldade, né? E o que eu penso que é importante ressaltar é que não dá para naturalizar e nem banalizar. Porque, às vezes, a gente se apega numa única notícia porque ela vai para a mídia. Né? E, às vezes, ela está acontecendo dentro do nosso local de trabalho. E as pessoas com tanto medo de perder o emprego, de se expor... ela não fala. Vou ficar mal falada, né? Qual vai ser o olhar do outro? Então, assim, não mas tudo isso, hoje em dia, também você pode fazer uma denúncia anônima, tal, dá para contornar, mas o medo, né? E a pessoa que sofreu, o grande problema é isso. A pessoa que sofreu, ela tem um trauma na hora, vai provavelmente ter um trauma pro resto da vida, né? E muitas vezes ela se reprime, guarda aquilo para ela e, sei lá, tem uma vida infeliz quando nós viemos para cá para ser totalmente diferente, né? Para sermos felizes, alegres e tudo mais. Quer dizer, então, eu penso desse lado, é uma violência na vida da pessoa, pro resto da vida da pessoa. Não é aquele tapinha que você deu, aquele pontapé, não, você causou um dano pro resto da vida dessa pessoa. Pois hoje nós tivemos a caminhada de combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente aqui em São Roque. A gente está destacando esse assunto. O telefone para denúncia é o 100 100. Disque 100. Disque 100. 100 atende o Brasil inteiro e ele encaminha para a região. Especificamente na criança e adolescente, vai cair para o Conselho Tutelar. Pô, a gente está falando aqui porta de entrada. Mais da criança, né? Poxa, a criança às vezes não sabe nem o que está acontecendo. Agora o adolescente. O adolescente a gente vai pegar até faixa etária de quanto? 16 anos? Qual a faixa etária hoje? A criança até quantos anos hoje? Eu fico até... Olha, pelo ECA... A partir dos 12 anos, a gente já passa a atender como adolescente. E vai até quantos anos? Até os 18. Então, se vê, agora, por exemplo, se é difícil para a criança e para o menino, para a menina de 15, 16 anos. Olha, você tocou num assunto É mais fácil a criança ou o adolescente? Você tocou num assunto que eu vivo conversando muito com a psicóloga de referência do serviço, a Nájila. E ela traz uma leitura que eu nunca havia me atentado, até porque não atendo enquanto psicóloga nem assistente social no CREAS, né? Embora tenha formação.
ela coloca que essa faixa etária da adolescência, vamos colocar aí em torno de 14 até os 17 anos, vem muito da questão comportamental. Muitas vezes eles não se percebem na situação de violência, né? Olha, houve uma invasão da minha privacidade. Muitos adolescentes não percebem, dependendo do qual foi o ato, como uma violência. O toque é uma violência. Não precisa ter ocorrido ali o ato sexual, carnal, como se fala. Mas o toque numa parte íntima ali, você está sofrendo um abuso, né? Por que ela traz enquanto comportamental? Porque houve uma permissão, né? Na busca, às vezes, do afeto, houve uma permissão. Seja de uma pessoa mais velha, uma pessoa da mesma idade, ou de uma forma mais carinhosa, uma forma mais agressiva, mas houve uma permissão. Então, não existe, nessas questões do adolescente, muitas vezes, um olhar de violência. Existe uma naturalidade em tratar isso e ela traz como comportamento, né? Existe aí a sociedade está trazendo aí bailes funks, a exposição do corpo de uma forma mais sensualizada. Tá banalizado, né? Então, assim, às vezes eles não percebem que está existindo uma violência, né? Permissiva, mas ainda uma violência. Então, quando chega o adolescente numa situação de violência sexual, o trabalho também é diferenciado quando se trata de adolescente nessa faixa etária, que quando criança, é uma outra leitura, uma outra forma de atender. E isso ela traz, né, na leitura de uma forma tão leve, que a gente consegue tratar com mais carinho, né? E não banalizando, dizendo assim, a adolescente está aqui porque sofreu violência sexual, e quando você olha o comportamento dela, muitas vezes, seja profissional ou não, tem o hábito de julgar, né? Como se ela não tivesse o direito de dançar ou de usar uma roupa curta. Ela tem o direito. Isso a gente já ouviu também. Também, olha a roupa que ela estava usando. E esse pré-julgamento acaba trazendo assim, várias leituras que dificultam o adolescente se perceber. Então, quando chega nessa faixa etária da adolescência para o atendimento, a leitura da psicóloga é muito pertinente e eu gostaria de agradecer assim, o trabalho que ela realiza no CREAS. Diga, Zé Fernando. Não, eu acho assim, depois de uma certa idade, as pessoas têm totais direito de fazer o que elas querem, assim, a nível de se vestirem, desde que não seja uma coisa que cause algum atentado, elas têm esse direito. E então eu acredito o seguinte, quando as pessoas se desculpam dessa forma, mas também olha o jeito que ela estava vestida. Eu acho que não sei, você é psicóloga, é mais especial. Assistência social, desculpe. Eu acho que isso é uma desculpa. Aquela mesma pessoa, eu estou olhando ela está vestida da mesma forma para mim, e nem por isso eu cometi qualquer ato. Então eu acho que isso é uma desculpa. Agora, o adolescente, ele sendo bem orientado, né, que às vezes tem alguns abusos realmente, e aí cabe as pessoas detectarem, mas isso é como você falou, não pode generalizar. Não é porque ela está com as costas de fora, vamos dizer assim, que todo e qualquer pessoa pode, né? Ou que ela está fazendo isso para provocar alguém, sexualizar alguém, alguma coisa assim, né? Bom, eu já vou voltar com você, Vera, eu só quero falar aqui olha, aqui já estou com ela aqui, a lâmpada inteligente. A lâmpada inteligente que você encontra na Liga Tudo, ali na Rui Barbosa, esquina com Alfredo Salvetti. É o seguinte, essa lâmpada, ela tá lá ligada, tal, acaba a energia elétrica, ela é lâmpada de emergência. Ela já passa a funcionar. E outra coisa, se você segurar na mão, quer só, Zé, eu acendo a lâmpada, tá vendo? Seguro na mão, acendo a lâmpada, gostou? Aí tal. Aí você fala, poxa, mas tudo bem, mas se eu quiser fazer o serviço lá na cozinha, eu vou ter que arrumar lá o meu filho e falar, filho, fique segurando a lâmpada aqui. Não, se tem uma mágica aqui, eu vou falar para você, segura esse copinho d'água aqui para mim, ó. Você vai ser minha assistente, deixa eu ver se vai chegar. Você põe num copo d'água,
Aí você fica com essa lâmpada mágica. E sabe o que vende aqui em São Paulo? Aqui na Liga Tudo, custa R$29, nem R$30. E se você comprar 2, a segunda sai por R$10 e você tem essa lâmpada inteligente. Veja só o que o meu amigo Spartacus tem para falar aqui para gente. Fala galera, beleza? Hoje nós vamos mostrar para vocês a lâmpada inteligente. Inteligente por quê? Ela funciona totalmente sem eletricidade. Aqui nós temos as duas lâmpadas, a inteligente e uma lâmpada convencional. Na falta de energia, a lâmpada passa a funcionar sem energia nenhuma. Voltou energia, ela funciona normalmente. Você pode utilizar o interruptor também, ela vai funcionar como se fosse uma lâmpada normal. O mais legal da lâmpada, o que é? Ela funciona na mão, como eu falei para vocês, sem eletricidade nenhuma. Como funciona também dentro de um simples copo d'água. Olha que legal. Lâmpada inteligente. Você só encontra aqui no Liga Tudo. Eu tô com a minha aqui ainda acesa. Olha, você que está acompanhando a gente, se você quer ganhar uma lâmpada inteligente, a primeira pessoa que mandar uma mensagem aqui dizendo: eu quero ganhar essa lâmpada inteligente. Vai passar amanhã no Liga Tudo e vai levar essa lâmpada. Só mandar uma mensagem aqui. Tem 3 já aqui. Tem 3 aqui. Então quem mandar a primeira mensagem aqui, mande um comentário. Eu quero ganhar essa lâmpada inteligente. Ele mandou. Acabou a bateria do celular. Mas nós vamos inventar um celular inteligente agora. Inteligente. Que você não aperta o segura, celular. Ele não acaba a bateria. E a hora que você colocar na água, você não vai perder o celular. E você põe na água aqui, ó, e não para mais, ó. A lâmpada aqui não para mais. Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu vou dar a palavra final para cada uma de vocês aqui. Vera Mercado. Tava até brincando, se não é parente do Walter Mercado. Como é que ele falava? Ligue já. Ligue já, ligue já. Não sei, de repente, né? Você falou que você tem parentes bolivianos? Sim, meus por parte de pai. E nasceram em qual cidade? Não? La Paz, Cochabamba? Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. E aí vai. E você já foi para Bolívia? Não, ainda não. E a altitude... Pretendo. Diz que La Paz é o único aeroporto que para descer o avião sobe, né? Porque Não de tão sei, alto que é, né? não sei. De Eu tão ainda alto não que conheço. ele Para aterrizar, Tô chegando aí. ele desce. Ele desce. Não, Quando para ele vai aterrizar ele tem que subir. Aí, o quando contrário, ele, o contrário. Ele, Poxa vida. ele desce. mas legal, é lá da Cochabamba, Bolívia. O que você gostaria de falar para fechar a sua participação, Vera Mercado? Bom, como nós estamos tratando sobre crianças e adolescentes, eu quero dizer o seguinte aos papais, às mamães. Criança tem que ser criança. Não, assim, uma opinião da Vera. Criança não tem que se maquiar com batom, sombra, unha pintada, usar blusinha decotada. Criança tem que ser vestida como criança. Criança tem que ser criada e amada como criança, não mimada. Tá? Porque estimular a criança precocemente a ser um mini adulto, isso, na minha concepção, acarreta toda uma série de problemas com a questão da sexualidade. Sim, cuidem dos seus filhos, prestem atenção, quem são os amiguinhos dos seus filhos, aonde o seu filhinho está brincando, na casa do vizinho, com quem vai, deixa de ir, sabe? Convide os amiguinhos dos seus filhos para ir na sua casa, tomar um cafezinho da tarde, conheça. Os pais. Tá? Isso é importante, os pais, porque deixa ele assistir um pouquinho a novela e dê atenção para o seu filho, converse, pergunte como foi seu dia, como é que está na escola, isso é fundamental. Isso vai evitar muito choro de vocês no futuro. Uhum. Obrigado, Vera Mercado. Por nada, um prazer estar aqui. Olha, e você, o que você gostaria de fechar? Cláudia Benatti Moreski. Eu queria agradecer a todos que participaram, né, dessa campanha, que vão continuar. E continua amanhã na né? praça até sexta. Eu espero que não chova. É das 9 às 3, né? Isso, das 9 às 3. Se tiver um tempo de chuva, o material que a gente vai utilizar não pode ser molhado, né? Por conta de ser vídeo. E então talvez a gente transfira se chover. Se chover. Mas, se Mas chover, tem painel nós lá na estamos Praça da Matriz. Isso. Das 9 às 3. Das 9 às 3. Então eu gostaria de agradecer as pessoas e que convidar participaram, as pessoas, que acreditaram, e né, eu acho que foi nessa oportunidade que nos foi dada mesmo, né?
a Vera aí nos seus pensamentos, nas suas... Ela coloca como viagem, né? Mas eu acredito que é bem pé no chão, é a nossa realidade. Queria agradecer a todos aqueles que apoiaram e que não são profissionais da área, mas que acreditam nesse tema. Departamento de Saúde, né? Tem uma saúde participação do Programa de Saúde do Adolescente, na pessoa da Eliana Zoca, a Erna, a Daniela. A Daniela já veio aqui, eu já falei várias vezes com o Cláudio, isso falava também com o Daniel, quando a gente fazia programa na Rádio Coluna, está aberto o espaço para a gente ouvir os diretores, né, o pessoal do esporte, o pessoal do turismo, o pessoal da saúde. A Andréia já veio aqui para falar da febre amarela, a Daniela, quer dizer, a gente tem uma participação bem legal. Sim. E é um trabalho, por exemplo, você está há quanto tempo lá? Vai fazer 4 anos. 4 anos. E você, Vera, está há quanto tempo lá? Sim. Há 5 anos. Quer dizer, então, o pessoal que vai dando sequência já é um trabalho de anos lá, né? É e verdade. Eu acho muito importante. A equipe CREAS, né? Davi, Nicole, Nilza, as meninas técnicas, assistentes sociais, os CRAS. Dá até medo de esquecer alguém aqui. Não, mas o pessoal não esqueceu de ninguém. Falou de todo mundo aí. O departamento, né? E também os meus pais, que acreditam quando a gente chega assim numa ânsia, uma dificuldade, eles falam assim, não, continua. Né, a educação que a gente recebe em casa é importante para a continuidade do nosso local de trabalho. Eu acredito muito nisso, né? Que a educação familiar, o respaldo familiar, esse núcleo que fortalece a gente enquanto filho, profissional, esposa e tudo que a gente atrela aí na nossa vida social, é muito importante a família. Então, eu agradeço muito aos meus pais, irmãos e todos que acreditam. E é legal ver isso, né, Zé Fernando? 2 profissionais que estão aqui, e isso, felizmente, a gente tem lá nos profissionais da Prefeitura, de São Roque, de toda a região, profissionais que trabalham com vontade, gostam do que estão fazendo. É um trabalho difícil, mas vocês estão lá com coragem, determinação. Isso é fundamental, né? Porque se o cara não gosta de jogar bola, não vai jogar bola. Não adianta colocar. Né? Agora vocês estão lá, estão vestindo a camisa, então o compromisso que vocês assumiram estão colocando adiante, que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, tem dias Leva que cacetada. dá vontade de desistir, você chora, vai dormir no dia seguinte, você já vem com amanhã 1001 ideias. Né? É assim que funciona. Pensar, mas é importante, família é importante. Filhos, marido, todo mundo que compartilha da sua vida após o local de trabalho, reforça na gente o dia seguinte, né? De levantar e falar assim, não, nós vamos continuar, porque é importante deixar um legado positivo. Tá, e deixa eu só passar aqui o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CRES, que atende ali na Avenida Antonino Dias Bastos, próximo ao Poço Ipiranga. Que número ali? Ali é 1000 alguma coisa? É 1045. 1045, né? Ali a gente já passou a casa, a minha referência ali é a casa do Jorge, do Chade ali, né? Porque a Chade é 1001. Isso. Hoje foi do seu Walter Argentini, aquela casa. 1001. E um pouquinho depois ali, onde foi a OAB. E com certeza ainda chega a gente lá perguntando, OAB aqui? Chega. Com certeza. Chega olha, mas o meu problema não é, mas eu acho que resolve aqui também, viu? Às vezes tem casos que ele ia para a OAB que resolve lá, né? E assim, para os ouvintes, qualquer dúvida, nos procurem. Não precisa ter nos medo. Procurem, Chega não. lá. Qual o horário de atendimento lá? Das 8 às 17. Das 8 às 17. Tá? Nos procurem que sua dúvida será esclarecida. Né? Legal. Tá lá o espaço. Muito obrigado por ter vindo aqui, Eu tá? que agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E vai contando as novidades pra gente. Olha, e o ganhador da lâmpada aqui, o Paulo Nogerini Júnior. Foi o primeiro que escreveu aqui. Eu quero ganhar uma lâmpada inteligente. Paulo, então eu vou passar o seu nome lá para o nosso Fabinho, do Liga Tudo, e você vai passar por lá e vai retirar essa lâmpada inteligente que o Zé Fernando vai colocar na casa inteira. Na casa inteira. Toda a casa vai ter. E só para mim, vocês são pessoas que a gente respeita, tá? Muito obrigada, a gente agradece. Parabéns pelo trabalho e já tiveram uma caminhada hoje e vieram depois aqui no nosso programa aqui. Obrigado a Adriana, assessoria de imprensa, o Aldrigo, a gente está aqui à disposição para divulgar esse trabalho que é realizado. E o Zé Fernando, quando fala de criança, você se emociona, né, Zé? Bastante. Não chora que eu choro também. Eu sou chorona também, pelo amor de Deus, não chora. É a profissão, né? A profissão. A gente se emociona. Hoje na praça eu me neguei
a falar no microfone, porque veio aquele nó, eu falei pra Vera, não me chama, porque eu vou chorar. É importante ver professores, ver colegas. Se emociona Eu sou com o que funcionário faz. público também, a gente ouve tanta besteira e ver pessoas como ela dedicando a vida, realmente fazendo diferença. Não é fácil eu vir aqui e falar, nós vamos fazer a diferença. Não. Já está fazendo. Eles estão fazendo e nós convidamos aqui. Se nós não tivéssemos convidado eles aqui, eles iam continuar fazendo a diferença. Então, isso me deixa orgulhoso. Muito obrigada, porque a luta não é fácil, não. Mas graças a Deus, Por isso que eu Deus falei abençoa. isso, porque a gente percebe na palavra de vocês, no olhar de vocês, que se estão fazendo ali com uma determinação muito grande. Não importa quem é o prefeito, se é de partido A, partido B, não. Estão lá para fazer o trabalho, para atender e para resolver essa questão. Obrigado pela presença, tá? Muito obrigada. Muito Obrigado, Lucas Berlato na retaguarda, nosso Jair Ribeiro. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Amanhã a gente vai receber aqui um convidado interregional. Nós vamos receber aqui o ex-prefeito de Tietê, Manuel Davi. Vai fazer uma visita pra gente, o prefeito bem jovem, vai falar um pouco pra gente lá de Tietê, onde nasceu Michel Temer, hein? Michel Temer é isso aí. Obrigado, pessoal. A gente volta amanhã. Um grande abraço.